sobre esse comportamento dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, que tem chamado muita atenção no mercado, principalmente nesse momento de pressão, né, sobre os treasuries, que a gente vai conversar agora com o nosso entrevistado, porque isso ocorre depois de uma decisão, de uma intervenção do Tesouro Americano, que decidiu então intervir na semana passada no mercado de títulos. O secretário Scott Bessent destaca que outras intervenções podem acontecer. Para analisar esse movimento dos juros, a gente conversa agora com José Cassiolato, que é estrategista da Victrix Capital, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, Débora. Boa tarde. Cassiolato, vamos lá. A gente acompanhou essa decisão de Washington na semana passada. No curtíssimo prazo, houve uma queda muito acentuada, inclusive, dos treasuries. Depois voltou a subir. Hoje, novamente, cede mais um pouco. O que realmente pode explicar esse movimento que é atípico dos títulos agora? Qual que é a mensagem que o mercado está enviando para o governo americano? Acho que é uma mensagem, acima de tudo, né, Débora, de preocupação. Se nós avaliarmos num contexto histórico um pouco mais longo, esses títulos de 20 anos, de 30 anos para o seu vencimento, eles têm passado maus bocados desde a pandemia, quando a gente vivia um momento de taxa de juros mais baixo, e ao longo desses últimos 5 anos, as taxas de juros foram subindo, foram subindo, foram subindo, ao ponto que nesse momento, só para dar uma ideia aqui um pouco mais material para o investidor, para o empresário que tenta analisar esse cenário, um ETF de duration mais longa, com presença desses dois títulos, ao longo dos últimos 5 anos ele caiu 57%. O que era para ser um investimento de renda fixa, que era para ser um investimento seguro e que era alvo, inclusive, da demanda por parte de muitas nações em suas reservas. Então, esse tipo de comportamento, ele traz uma preocupação por conta da evolução do preço do próprio ativo, atingindo agora essas taxas em torno de 5,30, quando o Scott Bessent entra com essa operação twist, né, que é uma forma de ele atuar na curva de juros, que inclusive foi feito de uma maneira super atípica. A última vez que o Tesouro Americano teve uma intervenção desse tipo foi em 2020, no auge do impacto da pandemia para os mercados. Então, a gente vê aí um momento, né, complexo para os investidores e muito complexo também olhando daqui para frente. Sempre que a gente fala de juros, nós vamos considerar o patamar atual como uma consequência de diversos fatores. Então, tem muita coisa acontecendo que faz com que os juros tenha atingido esse patamar historicamente alto. Você já E deixa esses aqui o gancho para a minha próxima pergunta, José Cassiolato, porque assim, a gente quando olha para esse juro longo, a gente tem aí expectativa sendo reunida para a Fed, para a inflação futura, para crescimento de atividade econômica, prêmio para carregar títulos aí por décadas. Qual dessas parcelas, na tua visão, realmente está pressionando mais as taxas e como identificar se esse é um problema monetário ou fiscal? Perfeito. Acho que assim, não dá para desconsiderar o problema fiscal, né? A dívida nos Estados Unidos atingindo ao longo agora dos próximos meses 40 trilhões de dólares é um patamar que deve ser considerado. O serviço da dívida americana hoje é 20% do orçamento do governo com impostos. Então, há um problema fiscal. Agora, esse problema fiscal, ele se soma, né, Débora? Como você colocou outras coisas, a questão inflacionária, que circunstancialmente, ao longo dos últimos meses, por conta da alta do petróleo, tem feito bastante diferença nos mercados. A questão do Federal Reserve, que sob a presidência do Kevin Warsh, tem trazido menos informações, a gente talvez tenha alguma sinalização um pouco melhor agora no final dessa semana ao longo do Jackson Hole, mas tem trazido menos sinalizações para os investidores e sem dúvida nenhuma essa questão do crescimento. Porque hoje a expectativa americana é de um crescimento guiado pela transformação da inteligência artificial. Agora, antes de haver esse crescimento, está havendo um grande endividamento. E essas empresas ofertam mais títulos de renda fixa para financiar esses investimentos. Se daqui a alguns anos esses investimentos se transformarem em receitas expressivas,
que vão ser tributadas e esse ciclo se torne um ciclo virtuoso, pode ser que tudo, né, dê certo, inclusive do ponto de vista fiscal, que é aquela preocupação que a gente trouxe no começo. Mas nesse momento, olhando para frente, há ainda muita incerteza por conta de ser uma questão que tem diversos fatores, né? Acho que esse é um ponto bem importante aqui. Agora, José, até aqui, a gestão da dívida pertence ao Tesouro. E a política monetária Federal Reserve, sabemos muito bem disso. Mas essa intervenção não começa a embaralhar um pouco essa fronteira, né? Em que momento uma operação agora de liquidez passa a ser percebida como uma tentativa política mesmo de controlar esses juros de longo prazo? Aí você usou dois termos que eu acho que são super importantes para a gente pensar esse problema, Débora, que é uma decisão que talvez tenha alguma coisa de pano de fundo que seja política. A gente sabe que esse é um ano de eleição nos Estados Unidos e essas taxas de juros mais longas, elas são a grande referência, por exemplo, para o custo do financiamento imobiliário lá fora, e essa questão de você conseguir, né, o affordability tem sido central dentro das discussões pelos votos dos eleitores, então tem esse pano de fundo. Agora, essa operação Twist, que foi feita pelo Tesouro, ela não mexe no tamanho da dívida, né? Ele, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai comprar esses títulos que são títulos mais longos e vai vender títulos que são títulos mais curtos. É claro que isso não é uma coisa que acontece de forma gratuita, né? Quando ele vende títulos curtos, ele tira um pouco da liquidez do mercado. É uma coisa que nós vamos acompanhar ao longo dos próximos meses se faz um impacto ou não. Mas a verdade é que, de uma certa forma, o Scott Bessent está trazendo um pouco do seu DNA, talvez, de ter atuado como um trader no fundo de George Soros, por exemplo, ao longo da década de 90, onde ele tinha muita essa avaliação de taxa de juros, relação do preço das moedas e tenta aí trazer um pouco, talvez, desse background para a mesa agora de novo. Acho que é importante a gente pensar, só para trazer mais uma referência, Débora, com relação aos patamares dos juros. Porque ao longo dos últimos quase 20 anos, a taxa de juros média nos Estados Unidos, desses títulos mais longos, ela ficou em torno de 2,6%. Agora, 2,6% é difícil a gente pensar, né? O que isso significa? Se você tem uma dívida a 2,6 ou se você investe a 2,6, o seu patrimônio ou a sua dívida dobra a cada 14 anos. Desculpa, a cada 26 anos. Agora, nesse patamar mais próximo de 5 que a gente está, a sua dívida ela vai dobrar a cada 14 anos. Então, veja, são mais de 10 anos, 12 anos de diferença, tanto para o aumento do seu endividamento, como para o aumento dos seus investimentos. Então, essa é a relação que a gente gosta de trazer de que oportunidade e quais são os riscos que esse momento representa. Agora, José, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, eu queria localizar o Brasil nessa história, porque juros longos elevados lá nos Estados Unidos, obviamente, normalmente acaba pressionando câmbio, curva local, enfim, valor das ações, a gente sabe bem disso. Mas o dólar acabou perdendo força depois desse anúncio na semana passada, né, dessa decisão do Tesouro Americano. Esse ambiente pode continuar favorecendo de alguma forma os emergentes na sua visão? Ou esse é um alívio que ainda depende de uma certa estabilização maior dos treasuries? Sem dúvida nenhuma, a segunda precisa de uma medida, talvez, uma sinalização mais consistente por parte das diferentes autoridades que estão, né, que têm responsabilidade nesse jogo. O que essa operação faz? Ela traz algum alívio de curto prazo, talvez com a expectativa, né, de que os resultados venham aparecendo ao longo dos próximos meses de forma diferente, seja para a inflação, seja para o resultado dessa aposta com relação à inteligência artificial como um todo. Quando a gente pensa no Brasil, o maior patamar que a gente enxerga aqui de similaridade em relação ao que está acontecendo lá fora é o patamar da taxa de juros real. Taxa de juros real no Brasil próxima de 8% para esse período de 10 anos, mais ou menos, e dois desvios padrões distante da média, ou seja, já bem distante do que é considerado típico para o mercado brasileiro. Acontece que essa diferença que nós temos com relação ao nosso próprio histórico, ela também é replicada nos mercados internacionais.
E aqui a gente pode falar dos Estados Unidos, mas a gente pode falar de Alemanha, pode falar de Japão, pode falar de outros países europeus que também encontram na sua taxa de juros atual um momento historicamente super raro e distante da média. O que eu queria trazer aqui, talvez uma reflexão para o investidor brasileiro, é a seguinte: nós estamos muito longe daquilo que foi o nosso histórico, se nós pensarmos em termos da nossa taxa de juros sozinha. Agora, os Estados Unidos também estão bem longe em relação ao que foi histórico deles. Se nós pensarmos na relação da taxa brasileira com a taxa americana, se é que nós estamos pagando mais juros em relação aos Estados Unidos ou menos juros em relação aos Estados Unidos, os números mostram que nós estamos dentro da média. Então, o Brasil paga hoje juros a mais do que os Estados Unidos, muito parecido com o que ele pagou ao longo desses últimos quase 20 anos, que é a análise que nós conduzimos. Perfeito. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco, meu querido. Conversamos com José Cassiolato, estrategista da Victrix Capital. Muito obrigada, boa tarde para você e até uma próxima. Obrigado, conte sempre conosco. Até mais.